Essas raízes, elas vão ter a função mesmo de fixar essa planta e não ser responsáveis tanto por absorção de água e nutrientes. E agora, as raízes austórios ou sugadoras. Também são chamadas de raízes parasitas, né? Ou hemiparasitas. Esse parasitismo, ele é hemiparasita ou holoparasita. Por quê? Hemiparasita é um exemplo da erva de passarinho. Erva de passarinho porque geralmente os passarinhos pegam partes dessa planta, levam para outras plantas para fazer seus ninhos. E aí elas desenvolvem raízes que conseguem chegar até o xilema e acabam retirando dessa planta a seiva bruta. E elas são capazes de realizar fotossíntese. Geralmente elas não matam as plantas que elas estão parasitando, diferente das holoparasitas. As holoparasitas, como o cipó-chumbo, ela não realiza nenhum tipo de fotossíntese. Ela chega em outras plantas da mesma forma do que a erva de passarinho. Geralmente, os pássaros vão fazer esse transporte para poder fazer ninho. Só que no caso das holoparasitas, elas vão chegar até o floema, né? Elas vão parasitar o floema, retirando dessa planta sua seiva elaborada, o que pode causar a morte da planta parasitada. Tudo bem? E as plantas que têm raízes de cintura. Essas raízes de cintura, como vocês podem ver na primeira imagem, elas também vão circundar o tronco aonde elas estão. Só que diferente das raízes estranguladoras, elas não vão causar nenhum prejuízo à planta onde elas estão. Um exemplo aí desse tipo de planta são as orquídeas, as bromélias, são chamadas de plantas epífitas, tá? Essas raízes, além de fazer a fixação, ela também tem uma estrutura chamada de velame. Esse velame são raízes que têm a capacidade de retirar, né, a água do ar atmosférico. Então, ela utiliza a umidade do ar, a água que está no ar, para formar sua seiva bruta. E aí, ela também vai fazer fotossíntese. Então, da árvore ou da planta que ela está junto, ela só tira a moradia, o local para se fixar. Muitas vezes, a gente vê muito comumente em bosques, florestas, porque essas árvores, essas plantas epífitas são de pequeno porte e elas acabam se agarrando em troncos mais altos de outras plantas para conseguir mais iluminação para poder realizar a fotossíntese, tá? E as raízes aquáticas, uma das características mais marcantes das raízes aquáticas são de apresentar parênquima aquífero ou aerênquima, né? Muito abundante. Ou tá escrito errado aí, viu? Não é parênquima aquífero, não, é parênquima aerífero ou aerênquima. Eu digitei errado, desculpa. Então, ele é aerífero porque ele vai armazenar o ar, tá? Esse ar armazenado, ele tem duas funções: facilitar as trocas gasosas, né? Oxigênio e gás carbônico, e flutuação. É como se eu enchesse uma garrafa de ar e tentasse afundar essa garrafa, eu não vou conseguir. Então, essas raízes aeríferas, elas fazem a planta ficar para cima da água, flutuando na água. E outra característica dela é uma coifa bem desenvolvida, para que não haja o apodrecimento dessa raiz pela água e pelos micro-organismos, né? Que tem em abundância também nas águas, tá? Então, aqui eu tenho exemplos de plantas aquáticas que têm esse parênquima aerífero bem desenvolvido em suas raízes, tá certo? Caule. Vamos falar agora dos caules da planta. Esses caules geralmente são aéreos. Geralmente por quê?
Porque nós vamos ter diferentes tipos de caules, né? Nós vamos ter alguns caules que vão ser subterrâneos, nós vamos ter caules aquáticos, mas a maioria ele vai ser aéreo. E com a sua função, condução de nutrientes e sustentação da planta, sustentação dos galhos, sustentação das folhas, sustentação das flores, dos frutos, de outros órgãos dessa planta, tá? O caule, ele também, além de todas essas funções que já foram faladas, ele também pode ter a função de reserva nutritiva. Então, ele pode ter parênquima, né, de reserva nesse caule. É o caso da batata inglesa, da cebola, do alho, e de vários outros alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, tá? Alguns desses caules, eles vão realizar fotossíntese e outros não. Quando eles realizarem fotossíntese, eles vão ser esverdeados. E quando ele não realiza fotossíntese, eles vão apresentar outras cores, variando do marrom ao amarelo, tá bom? Então, o caule como raiz, ele também vai ser dividido. A raiz, nós vimos que ela tem 5 partes. Esse caule, ele vai ser dividido em 3 regiões distintas, tá? Então, esse caule, ele vai ter a gema terminal, ele vai ter a gema lateral, ele vai ter o nó e o entrenó, tá? Nó, entrenó e gemas. Vou repetir. Nó, entrenó e gemas. Lembrando que a gema terminal, ela também pode ser chamada de gema apical, tá? E é essa gema que faz com que haja o crescimento longitudinal dessa planta. Quando essa gema terminal ela é tirada, essa gema apical ela é retirada, ela induz o aumento das gemas laterais, que vão dar galhos nessas plantas, né? A gema lateral forma os galhos aí, as ramificações, tá? O nó é onde eu encontro essas gemas aí, o entrenó é essa parte lisa do caule. Todo mundo já chupou cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar é um tipo de caule. Não tem aquela parte que a gente come uma outra mais dura? A mais dura é o nó. E a parte que a gente come, o entrenó, tá? Então, vamos um pouquinho para a anatomia do caule. Nós vimos a anatomia da raiz e vimos a diferença dela entre raiz primária e secundária, né? Aqui, no livro de vocês aí na página 21, vocês vão ter um corte transversal, né? De um caule que vai apresentar 2 padrões principais de estrutura, de acordo com o grupo das plantas. Então, aí eu tô falando só de angiospermas. E nós vamos diferenciar os caules de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, monocotiledôneas são angiospermas que na sua semente vão apresentar um único cotilédone. E as dicotiledôneas vão ser plantas angiospermas que vão apresentar na sua semente 2 cotilédones. Então, nas monocotiledôneas, vai ter uma diferença entre córtex e não vai ter diferença, você não vai conseguir separar córtex do cilindro central, tá? Essa estrutura de monocotiledôneas, ela também pode ser chamada de astélica. Ela vai ser chamada de estrutura astélica, tá certo? E além de não apresentar essa distinção entre o córtex e o cilindro central, os feixes líbero-lenhosos, lembrando que feixes líbero-lenhosos são estruturas que são exclusivas dos caules, tá? Esses feixes líbero-lenhosos serão desorganizados. E aí nós não vamos conseguir diferenciar córtex de cilindro central, de parênquima cortical, do parênquima medular. Então, aqui é uma estrutura, né, astélica de um caule de monocotiledônea, tá? Então, aqui a gente vê que tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado, tá tudo misturado, né? Os feixes vasculares você não consegue identificar nenhuma das estruturas que eu já citei.
Agora, as estruturas eustélicas, nós vamos falar das eudicotiledôneas e também das gimnospermas, né? Então, essas sim vão possuir regiões nítidas, vai ter separação entre córtex e cilindro central. E agora, esses feixes liberolenhosos, eles também vão ter uma organização, tá? O câmbio, ele vai separar xilema e floema, como a gente viu lá na raiz. E, mesmo ao engrossar, esses meristemas primários, nesse caule, ele vai se manter em atividade de alongamento. Então, vai ter diferenciação de meristema primário e meristema secundário, mas depois ocorre a desdiferenciação, aonde outros meristemas primários continuam fazendo o alongamento daquele caule, ok? Aqui eu tenho um caule, né, de uma eudicotiledônea ou de uma gimnosperma, aonde eu consigo ver aí com maior nitidez a separação, né, das regiões do córtex, certo? O córtex mais externo e o cilindro central mais interno. E aí, o cilindro central separando quem? Separando xilema e floema. Lembrando que o xilema fica mais interno em relação ao cilindro central e o floema mais externo em relação ao cilindro central. E agora nós vamos falar dos tipos de caules e nós vamos começar com os subterrâneos. Então, são caules que ficam dentro da terra, como a gente pode visualizar aqui. Só as folhas estão para fora. Raízes, caule e folhas, né? Então, esse caule subterrâneo, ele é chamado de rizoma. Ele vai crescer paralelo ao solo, né? Ele não vai crescer de forma horizontal. Ele não vai crescer de forma vertical. Ele vai crescer de forma horizontal. É um caule típico de samambaia e de bananeiras, tá certo? E às vezes, mesmo quando ele não fica totalmente enterrado, ele fica parcialmente enterrado. Na samambaia, às vezes, ele não fica dentro do substrato onde a samambaia tá. Mas é possível ver esse caule externo, paralelo ao solo. Tudo bem? Outro tipo de caule é o caule do tipo tubérculo. Ele também fica dentro do solo, ele também é subterrâneo, mas ele é um caule. Então aqui, Carol, tô vendo batata. Batata é o caule. E ele tem a função de armazenar reserva nutritiva. Ó as raízes aqui bem fininhas. Ó as folhas. A batata é o caule, ela fica dentro da terra e ela armazena substância nutritiva, principalmente o amido, tá certo? Outro tipo de caule é o bulbo. É esse verdinho aqui, Carol? Não, é esse roxinho aqui, ó. Ele vai ser envolvido por algumas folhas modificadas, que chama catafilos, tá? Ele também tem reserva nutritiva, por isso que a gente come alho, cebola, que são os principais exemplos desse tipo de caule. Aqui embaixo, eu tenho uma estrutura chamada prato, de onde vão sair essas raízes, ó. As raízes bem fininhas, né? As raízes chamadas de cabeleira, que a gente não consegue diferenciar uma raiz principal das raízes secundárias. Então, o caule tipo bulbo, ele nem lembra um caule, né? Por ser tão arredondado, mas é um caule, tá, pessoal? Então, quando a gente tá comendo cebola, quando a gente come alho, a gente tá comendo o caule dessa planta. Esse caule recebe o nome de bulbo. E os caules aéreos. Dentro dos caules aéreos, o que a gente mais conhece é o tronco, né? Se eu pedir para vocês desenharem um caule, provavelmente vocês vão escolher esse tipo de caule aqui, tá? O tronco é um caule do tipo lenhoso, bem desenvolvido e cheio de ramificações, como a gente pode ver aí, né? Essas ramificações vão dar suporte para as folhas. Muito comum nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas também.
O caule do tipo estipe, cilíndrico, bem alongado, bem fibroso. Então, o caule do tipo estipe aí, ó, ele vai ter um conjunto de folhas só na parte superior, né? Só na extremidade lá de cima. Nós vamos encontrar o estipe em plantas como as palmeiras, os açaizeiros, os palmiteiros, coqueiros, todos vão ser exemplos de caule do tipo estipe, tá? O próximo caule que nós vamos estudar é o cladódio. O cladódio, ele é bem comum nos cactos, né? Ou em plantinhas suculentas que a gente tem na casa da gente. Ela chama suculenta porque ela armazena água dentro do seu caule. Geralmente é um caule mais achatado, suculento, e ele é verde. Tá vendo que o caule é verde? Ele que vai fazer fotossíntese. Por quê? Porque as folhas desse caule é o que a gente chama de espinho dos cactos. Na verdade, não são espinhos, são folhas que têm modificações para economizar água, porque são plantas de locais muito secos, tá? Então, quem vai realizar a fotossíntese? O caule, e ele é suculento, ele vai ter meristemas não, ele vai ter parênquima, agora sim aquífero, né? Aquela hora eu falei que as raízes aquáticas eram reserva de ar, aqui vai ser reserva de água, tudo bem? E o caule do tipo colmo, cana-de-açúcar, bambu, lembra que eu dei o exemplo da cana-de-açúcar? Aqui é um bambu, não é cana-de-açúcar não, mas lembra a cana-de-açúcar, que tem o nó, outro nó, o que tá entre um nó e o outro nó, entrenó, tá? Na cana-de-açúcar a gente chupa o entrenó e deixa os nós para lá, né? Então, o colmo, ele geralmente é cilíndrico, ele apresenta esses nós, esses entrenós bem desenvolvidos, né? A gente consegue perceber bastante onde que estão os nós e os entrenós do colmo, tá? E o principal exemplo aí são realmente a cana-de-açúcar e o bambu. O bambu, ele é mais oco e a cana-de-açúcar ele tem mais reserva nutritiva, né? Tanto que a gente tira o caldo dele para poder tomar. Quem gosta, né, da garapa, da cana. E o caule do tipo haste, bem fino, bem flexível, vão apresentar bastante folhas, mas esse caule também é verde, porque essas plantas que têm haste são geralmente plantas de pequeno porte, salsinha, coentro, então são plantas pequenas. Então elas, além da fotossíntese das folhas, ela precisa que seus caules também façam fotossíntese, tá certo? Vamos para o próximo. Caules rastejantes, também chamado de estoloníferos. Eles também vão se desenvolver paralelo ao solo, mas ele vai ser diferente lá do que a gente viu, né, da bananeira, porque ele vai ser bem alongado, ó. Só que ele não vai ter suporte tanto para segurar as folhas lá em cima. Então, olha aqui na melancia, esse caule tá bem fininho, como é que ele vai suportar uma melancia? Então, ele também vai se desenvolver paralelo ao solo, só que agora ele pode ser longo, tá? Ele também, muitos desses caules, quando eles vão ficando longos, eles desenvolvem raízes. E aí faz o que a gente chama de propagação vegetativa da planta. Então, eu tinha uma planta, dali a pouco essa planta já virou 3 ou até 4, né? O morango, como a gente tá vendo aí na imagem, é um exemplo. A melancia é um exemplo. A grama é um exemplo. A abobreira é um exemplo, tá? Outro caule são os caules trepadores. Esses caules,
eles vão ser diferentes das raízes trepadoras, tá? Esses caules, eles vão conseguir se fixar através de umas estruturas chamadas de gavinhas, tá? Elas vão se enrolando como se fosse uma mola. E aí essas gavinhas acabam fazendo a fixação desse caule principal nas estruturas, que podem ser armações, como é o caso do maracujá. Quem planta maracujá sempre planta ele perto de uma estrutura, né? Para que esse caule tenha suporte para poder conseguir sustentar seus frutos e tudo mais, tá certo? Vamos então agora para os caules aquáticos. Essa plantinha que a gente tá vendo aí, ela chama elódia, tá? Então ela vai ter um caule clorofilado, que vai ser capaz de fazer fotossíntese. Ela vai ter parênquima aerífero, agora eu escrevi certo, ó. Parênquima aerífero, que armazena ar. Para quê? Para manter a flutuabilidade dessa planta, né? Para ela não ficar afundada. E esse parênquima aerífero, ele é bem abundante, tá? Essa planta elódia mesmo, ela é muito usada em aquários de água doce, para poder ajudar até na oxigenação dessa água, um ambiente mais natural para os peixes. Então, ela é bastante, ela se adapta muito bem, inclusive até em aquários. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Falamos sobre os órgãos dos vegetais. O primeiro órgão que nós falamos foi a raiz. O segundo órgão foi o caule. Falamos de algumas adaptações, de algumas diferenças, né? Que esses órgãos têm. As próximas aulas a gente vai continuar falando das folhas, que ainda fazem parte dos órgãos vegetativos. E depois a gente vai entrar nos órgãos reprodutivos. Folhas, frutos, sementes, ok? Então, espero ter ajudado com essa aula. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu estou sempre à disposição de vocês. Bons estudos!